Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação em C++ utilizando o Qt. Na aula de hoje vai ser uma continuação da aula anterior, então peço que, se vocês estão assistindo essa primeira aula, procurem a aula anterior, que é a aula 25, certo? Para que a gente possa dar continuidade aqui aos nossos exercícios com funções. Então, utilizando a função anterior, da aula anterior, a gente vai criar uma função para calcular a derivada, né, e apresentar na tela. Então, a derivada que a gente vai utilizar, né, é uma aproximação numérica. Então, vamos começar a implementar a função. O retorno da derivada, como a função da velocidade paraquedista, ela vai retornar um float, o da derivada também vai retornar um float, certo? Derivada. Então, por enquanto, eu vou colocar as variáveis de entrada. Vou explicar uma outra coisa. Como é que vai funcionar essa derivada numérica? A gente vai precisar passar como parâmetro de entrada para essa derivada e vamos calculá-la dessa maneira. F de x mais ΔX, f de x sobre ΔX. Para que a aproximação da derivada fique legal, a gente precisa utilizar um valor de ΔX o mais próximo de zero possível. Okay? Então, o nosso f vai ser a velocidade paraquedista, e o nosso ΔX e o x vai ser t e a variação do tempo, okay? Para a função velocidade paraquedista. Então, o que a gente precisa para calcular a derivada da velocidade paraquedista? Primeiramente, a gente precisa de todas as variáveis que estão lá em cima. Então, vamos precisar do float g, float m, float c e float t. Então, como eu acabei de falar, né, a variável aqui que a gente vai escolher vai ser o tempo. Então, nós, além de precisarmos do tempo, são todas as variáveis que estão lá na velocidade paraquedista, vamos precisar também da variação do tempo, dt, ok? Da variação do tempo. Então, vamos fazer agora a substituição dos parâmetros que estão aqui. Então, a função f vai ser substituída por velocidade do paraquedista. Então, f é velocidade do paraquedista em ambos os casos. Os parâmetros obrigatórios aqui da função são g, m, c e t. Eles são obrigatórios da função velocidade do paraquedista. Ok? Então, a gente vai precisar aqui por colocar t mais ΔT, que seria a velocidade do paraquedista final, menos a velocidade inicial, que seria t. Então, vamos precisar colocar novamente g, m, c e t, ok? A diferença é só que o valor de t para a primeira função t mais ΔT e na segunda vai ser apenas t. E dx aqui vai assumir o valor dt. Então nós substituímos a função que a gente tinha criado na aula anterior numa função para calcular a derivada numérica e agora a gente só precisa utilizar essa função, certo? Então, vamos aproveitar aqui o código anterior e vamos dizer que o valor de dv vai ser derivada, que vai entrar gm, c, t e ΔT. ΔT viu aqui, ó, que a variação é de 0,1, como foi colocado no problema. Então 0 é a variação de tempo, é o passo de derivação da nossa função. Então agora a gente já pode executar a função. Opa! Esquecemos ali de botar o return, né?
ele já avisou aqui, dando o warning, dizendo que a função não tinha o retorno. Agora a gente já pode executar. Então, caso aconteça essa tela, é só apertar F5, né, e fechar o desassembly. Então, o valor da massa, 60, o valor do coeficiente 0,01. E aí vocês podem perceber que nós temos aí o valor da velocidade, temos a derivada da velocidade naquele ponto, ok? E, por enquanto, é isso. Na próxima aula, nós vamos fazer também a integral da velocidade. A gente precisa exercitar bastante esse conceito de função na programação para que a gente possa solidificá-lo, né? Então, até a próxima aula.